Em um mundo onde todos falam demais e escutam de menos, o silêncio se tornou um luxo raro e uma força ainda mais poderosa. Falar menos, viver mais, não é apenas um conceito taoísta. É uma porta para uma vida mais leve, profunda e verdadeira. Neste vídeo, você descobrirá como a quietude revela caminhos ocultos, fortalece sua energia vital e transforma a maneira como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Parte 1. O silêncio como porta para a vida real. O silêncio sempre foi visto, nas tradições antigas, como um espaço sagrado. No taoísmo, ele não é apenas a ausência de palavras, mas a presença de algo maior, a presença da vida, acontecendo sem esforço. Quando dizemos falar menos, viver mais, não estamos incentivando alguém a se calar por imposição, mas a permitir que o silêncio revele aquilo que a fala normalmente esconde. Vivemos em uma era onde cada segundo é preenchido por sons, opiniões, notificações, discussões, debates e explicações intermináveis. As pessoas acreditam que precisam se justificar o tempo todo, explicar suas escolhas, provar seus valores, defender suas ideias. Mas quanto mais falam, menos vivem. Quanto mais explicam, menos sentem. Quanto mais tentam convencer o mundo, mais se distanciam de si mesmas. O taoísta olha para tudo isso com simplicidade. Ele sabe que a vida não acontece nas palavras, mas nos espaços entre elas. A sabedoria não está nos discursos, mas no silêncio que os sustenta. A força não está em convencer, mas em ser. O silêncio não é uma fuga, é uma forma profunda de presença. Quando paramos de falar compulsivamente, começamos a ouvir. E não apenas ouvir os outros, mas ouvir a nós mesmos, ao nosso corpo, as intuições que sempre tentaram nos guiar. O silêncio também é uma forma de economia energética. A fala excessiva desgasta, esgota, tira a energia vital chamada de Qi. Quando falamos mais do que precisamos, entregamos ao mundo energia que poderíamos estar usando para criar, para descansar, para sentir prazer na existência simples. É por isso que pessoas que falam demais se cansam rápido, se irritam fácil e se dispersam com qualquer coisa. Na filosofia taoísta, o sábio fala pouco porque sabe muito. Ele reconhece que a verdade não precisa de muitas palavras para existir. Lao Tzu dizia que os que sabem não falam, e os que falam não sabem. Isso não significa que devemos nos calar completamente, mas que devemos permitir que o silêncio seja o alicerce de nossas palavras. Falar o necessário, falar com intenção, falar quando realmente importa. A prática do silêncio revela várias coisas importantes. Primeiro, ela mostra que muito do que dizemos é apenas ruído, impulso, ansiedade, necessidade de validação. Segundo, ela nos ensina que o mundo continua funcionando perfeitamente, mesmo quando permanecemos quietos. E terceiro, ela revela que a maior parte das respostas que buscamos está dentro de nós. O silêncio nos aproxima de uma vida mais plena, porque nos liberta da prisão da explicação. Pessoas que falam demais acabam presas às suas próprias palavras. Criam compromissos desnecessários, prometem o que não precisam, mentem sem perceber, exageram para serem aceitas, explicam para evitar julgamentos e, no final, se cansam tentando sustentar tudo isso. Quando falamos menos, não estamos nos escondendo, estamos nos preservando, estamos permitindo que nossa energia retorne para nós mesmos, que nosso foco se reorganize, que nossa paz se fortaleça. O silêncio nos devolve ao nosso eixo. Além disso, quem fala menos observa mais, e observar é viver. Observar é sentir. Observar é estar presente. Você percebe o vento tocando sua pele, a sutileza do movimento das pessoas, o som distante da vida. Você nota detalhes que antes passavam despercebidos porque sua mente estava ocupada pensando no que dizer depois.
O silêncio também reduz conflitos. Grande parte dos problemas da vida começa porque alguém disse demais. Uma palavra mal colocada, uma opinião não solicitada, uma frase impulsiva, um desabafo fora de hora. O silêncio, ao contrário, cria espaço para a reflexão. Ele impede que você entre em guerras que não são suas, em discussões inúteis, em dramas emocionais que drenam sua energia. Para o taoísta, falar menos é também permitir que o mundo seja o que é. Não tentar corrigir tudo, não tentar controlar tudo, não tentar conduzir o que não está sob seu comando. O silêncio é confiança. Confiança no Tao, confiança na vida, confiança de que tudo encontra seu caminho natural quando não interferimos demais. E é aqui que nasce o verdadeiro sentido de viver mais. Viver mais não significa fazer mais, produzir mais, ter mais experiências. Viver mais significa sentir mais profundamente aquilo que já está diante de você. Significa estar presente na vida sem perder energia, tentando moldá-la com explicações. O silêncio abre espaço para a clareza, e a clareza abre espaço para a paz. Quando falamos menos, entramos em contato com uma sabedoria que sempre esteve conosco, mas que estava abafada pela nossa própria voz. Começamos a perceber que a vida não precisa ser complicada, que nós é que criamos complicações com palavras demais e presença de menos. Essa é a primeira grande porta, entender que o silêncio não é vazio. Ele é cheio, cheio de vida, cheio de significado, cheio de energia. Quem aprende a abraçar o silêncio, descobre um mundo inteiro que estava escondido atrás do ruído. E quando você percebe isso, tudo começa a mudar de verdade. A arte de preservar a própria energia através do silêncio. Ao longo da vida, poucas pessoas percebem que a fala por si só é um gasto constante de energia vital. Cada palavra dita não é apenas som, é intenção, emoção, impulso, pensamento, movimento interno. Falar exige esforço do corpo, da mente e até do espírito. No taoísmo, acredita-se que a energia que desperdiçamos ao falar demais é a mesma energia que poderia estar mantendo nossa saúde, nossa clareza, nossa força interior. É por isso que o silêncio não é apenas um hábito, é uma forma de autocuidado profundo. Imagine que sua energia vital é como um reservatório interno. A cada vez que você fala sem necessidade, abre uma pequena torneira e deixa escapar um pouco desse líquido precioso. A maioria das pessoas vive com essas torneiras abertas o dia inteiro. Elas falam para se preencher, falam para se justificar, falam por ansiedade, falam para preencher o vazio que sentem, falam para se sentir aceitas. Mas quanto mais falam, mais vazias ficam. É por isso que tantas pessoas chegam ao final do dia cansadas, sem saber o porquê. O silêncio, por outro lado, fecha essas torneiras. Ele não apenas impede o desperdício, mas fortalece o reservatório interior, permitindo que a energia se acumule e circule. Isso traz vitalidade, presença, firmeza. Pessoas que praticam o silêncio se tornam mais centradas, mais consistentes, mais difíceis de abalar. Elas não reagem a qualquer provocação, não se perdem em conversas inúteis, não entram em discussões que apenas drenam. Elas sabem que energia desperdiçada é energia perdida. E no taoísmo, perder energia é perder vida. A fala impulsiva é como fogo fora de controle, quente, rápido, destrutivo. O silêncio é como água, fluido, refrescante, paciente. Todas as tradições espirituais antigas diziam que o verdadeiro poder não está na explosão rápida, mas na persistência silenciosa. A água, com o tempo, molda montanhas. O silêncio, com o tempo, molda a alma. O silêncio também nos dá a oportunidade de recalibrar nossas intenções. Muitas vezes falamos sem pensar, respondemos sem refletir, atacamos sem necessidade, opinamos sem conhecimento. Esse tipo de fala não apenas cria problemas externos, mas cria confusão interna.
Ficamos inseguros depois, pensando se dissemos a coisa certa. Ficamos preocupados com a reação dos outros. Criamos conflitos que poderiam ter sido evitados com um simples momento de silêncio. Quando preservamos nossa energia, não é apenas o corpo que agradece, é a mente também. A fala constante cria um fluxo interminável de pensamentos. Cada frase que dizemos acende uma nova série de pensamentos na mente, e isso mantém a mente ativa demais, agitada, preocupada. O silêncio, ao contrário, acalma o fluxo de pensamentos. Ele funciona como um refresco mental, permitindo que as ideias se assentem e se organizem. É como se o silêncio arrumasse a casa interna, colocando cada coisa em seu lugar. Além disso, o silêncio nos ajuda a perceber que muitas conversas não têm propósito. Quantas vezes entramos em diálogos que não levam a nada, discussões que não mudam nada, explicações que ninguém pediu? A maioria das conversas do mundo moderno é apenas ruído, distração, fuga. As pessoas têm medo do silêncio porque o silêncio revela o que está dentro delas, e muitas não querem olhar. No taoísmo, a ideia é o contrário. É justamente no silêncio que encontramos o que está escondido. Quando paramos de falar tanto, começamos a perceber nossas emoções, nossas motivações, nossas feridas, nossos desejos, nossas necessidades reais. O silêncio é como um espelho que nunca mente. Ele nos mostra quem somos de verdade. E essa honestidade silenciosa é o primeiro passo para qualquer transformação real. A fala excessiva, por outro lado, cria uma persona, uma máscara, que esconde a verdadeira essência. Pessoas que falam demais sobre si mesmas, sobre suas opiniões, sobre seus sentimentos, muitas vezes estão tentando convencer, não expressar. Estão tentando se fixar em uma identidade, porque sem essa identidade falada se sentem vulneráveis. Mas no tal, vulnerabilidade não é fraqueza, é força. É no silêncio que o taoísta descobre que ele não precisa sustentar uma imagem. Ele não precisa se explicar, se justificar ou se afirmar. Ele simplesmente é, e isso é liberdade. A preservação da energia também se manifesta na forma como lidamos com conflitos. Muitas discussões só existem porque uma das partes falou demais. Muitas brigas só surgem porque alguém respondeu sem necessidade. Muitas mágoas só nascem porque uma palavra foi dita sem cuidado. Em contraste, o silêncio impede que o fogo aumente. Ele corta o ciclo da reação automática. Ele transforma o conflito em aprendizado. Mas não é apenas evitar problemas externos, é também evitar problemas internos. A energia que gastamos com raiva, explicações, justificativas e discussões sem sentido poderia estar sendo usada para criar algo novo, para descansar, para apreciar a vida. Quem fala demais vive em guerra. Quem fala menos vive em paz. Outro aspecto importante é que o silêncio fortalece a intuição. Quando falamos demais, damos poder ao raciocínio lógico, à mente consciente, ao ego. Mas a verdadeira sabedoria, aquela que nos guia sem esforço, vem de dentro, da intuição. E a intuição só aparece no silêncio. É por isso que tantas respostas chegam quando estamos quietos, caminhando, meditando, respirando, contemplando. O taoísmo diz que a vida fala com quem sabe ouvir, mas para ouvir a vida é preciso calar o mundo interno. A fala constante nos afasta do fluxo natural do Tao, porque cria barulho dentro de nós. O barulho nos desconecta da sensibilidade, do instinto, do ritmo natural das coisas. O silêncio, por outro lado, nos realinha com o fluxo da existência. Quando você preserva sua energia, descobre uma verdade simples. Você não precisa dizer tudo o que pensa. Não precisa dar sua opinião sempre. Não precisa explicar suas escolhas. Não precisa se justificar. Não precisa convencer ninguém. O silêncio te protege da necessidade de provar algo ao mundo, e isso é libertador.
Preservar a energia significa também se tornar seletivo com as companhias. Pessoas que falam demais cansam o ambiente, drenam a energia de todos ao redor, tornam o ar pesado. Pessoas silenciosas, ao contrário, elevam a atmosfera, trazem paz, trazem presença, trazem equilíbrio. Sua companhia é agradável porque não exige nada, não cobra nada, não demanda atenção constante. Elas simplesmente existem, e isso já é suficiente. E é por isso que o silêncio é um verdadeiro escudo. Ele nos protege de entrar em conversas que sabemos que não farão bem. Ele nos protege de responder provocações. Ele nos protege de entrar em fofocas, debates inúteis, discussões vazias. Ele nos protege até de nós mesmos, dos nossos impulsos, das nossas reações emocionais. Quando a energia é preservada, a vida flui com mais suavidade. O corpo se torna mais leve, a mente se torna mais clara, as emoções se tornam mais simples, as decisões se tornam mais naturais. Você deixa de viver na defensiva e começa a viver em harmonia. E mais importante, você começa a descobrir o valor real daquilo que fala. Suas palavras se tornam mais fortes porque se tornam raras. Quando você fala menos, cada palavra tem peso, tem intenção, tem presença. As pessoas passam a escutar de verdade porque percebem que você não fala por falar. Você fala quando importa. Essa é a essência do Tao. Não desperdiçar. Nem energia, nem palavras, nem tempo, nem vida. O silêncio é o maior aliado desse princípio. Ele não apenas economiza energia, mas transforma essa energia em poder interior. Poucas pessoas entendem isso. Poucas percebem que viver bem é, antes de tudo, preservar aquilo que nos mantém vivos. Quem fala demais se entrega ao mundo. Quem fala menos se entrega ao próprio caminho. E é nessa preservação silenciosa que a verdadeira sabedoria começa a florescer. Parte 3. O silêncio como mestre interior. Aprendendo a ouvir o invisível. O silêncio é mais do que uma ausência de fala. Ele é um professor invisível que revela aquilo que normalmente não conseguimos enxergar. No taoísmo, existe a ideia de que tudo o que é essencial está oculto aos olhos comuns. E só pode ser percebido quando a mente se aquieta. Por isso, falar menos abre espaço para que possamos ouvir aquilo que sempre esteve ali, mas estava encoberto pelo barulho interno que carregamos. A maioria das pessoas vive como se estivesse constantemente acompanhada por um narrador interno, uma voz que julga, critica, explica, compara, reclama, deseja e afirma. Essa voz, sem controle, cria um ruído que impede qualquer clareza. É como tentar ouvir uma música suave em meio a uma tempestade de gritos. E quanto mais falamos externamente, mais essa voz interna se fortalece. É como se a fala externa alimentasse o caos interno. O silêncio é, portanto, o ato de desligar essa tempestade. Ele é o momento onde a mente para de correr para todos os lados e começa a repousar. Esse repouso traz percepção, e a percepção traz sabedoria. No silêncio, você percebe nuances da vida que antes passavam despercebidas. O ritmo da respiração, a textura dos sentimentos, a suavidade das mudanças, a profundidade dos instantes. Você começa a notar que existe uma vida inteira acontecendo em camadas invisíveis e que só pode ser percebida quando você deixa de preencher tudo com palavras. É por isso que tantos mestres taoístas ensinavam a valorizar o silêncio como uma prática espiritual. Eles não valorizavam o silêncio por vaidade ou disciplina rígida, mas porque descobriram que a verdade da vida se revela naturalmente para aqueles que sabem ficar quietos. O silêncio não exige esforço, exige entrega. Ele pede apenas que você pare de interferir. Dentro de nós existe uma sabedoria antiga, um mestre interior que fala através da intuição, do corpo, do sentimento, das percepções sutis.
Mas esse mestre só pode se manifestar quando a mente se cala. Em meio ao barulho, ele permanece oculto. No silêncio, ele surge. E quando ele surge, sua vida começa a se alinhar naturalmente. O silêncio é o portal dessa conexão interior. No momento em que deixamos de nos explicar, justificar e comparar, começamos a ouvir o que realmente importa. Uma característica fascinante do silêncio é que ele reorganiza nossa percepção do que é essencial. Quando estamos cercados de ruídos, tudo parece urgente, necessário, importante. Mas no silêncio, vemos que 90% das coisas que tratamos como prioridade são apenas distrações, preocupações imaginárias, ansiedades internas, opiniões dos outros que não deveriam ter peso algum. O silêncio limpa o campo da mente como a chuva limpa a poeira de um jardim. De repente, aquilo que é realmente importante aparece com clareza. E muitas vezes, essa importância não está nas grandes metas, mas nas pequenas percepções. A sensação de estar vivo, a calma que vem ao respirar profundamente, o brilho natural dos momentos simples. Além disso, o silêncio nos ensina a observar sem interferir. O taoísta aprende que a vida é um rio que flui por conta própria. Quando tentamos controlar demais, criamos tensões. Quando falamos demais, espalhamos nossa energia. Mas quando observamos em silêncio, percebemos que muito do que tentamos controlar não precisava ser controlado. Precisava apenas de espaço. E o silêncio é esse espaço. É no silêncio que percebemos emoções que estavam escondidas. Às vezes carregamos tristeza, irritação, medo ou insegurança, mas só percebemos isso quando paramos de falar e de nos distrair. O silêncio revela essas emoções como pequenas ondas na superfície da água. Quando falamos demais, agitamos tanto a superfície que não conseguimos ver o que está lá dentro. Quando silenciamos, a água se acalma e tudo fica visível. Assim, o silêncio se torna uma forma de cura. Ele nos permite reconhecer sentimentos antigos, mágoas guardadas, tensões que sustentamos sem perceber. E, ao reconhecer, começamos a liberar. A cura não vem das palavras. Vem da honestidade silenciosa que surge quando paramos de nos enganar. O silêncio também fortalece nossa capacidade de ouvir os outros. Quando falamos demais, ouvimos pouco. E quando ouvimos pouco, vivemos desconectados. O diálogo verdadeiro só existe quando há espaço para o outro existir. Por isso, pessoas silenciosas costumam ser melhores ouvintes, mais empáticas, mais perceptivas. Elas captam sinais, intenções e tons invisíveis. Elas entendem o não dito. O silêncio ensina que existem informações que não vêm pela fala, vêm pela presença. Um olhar, um movimento, um suspiro, uma mudança de energia. Tudo isso só pode ser percebido quando estamos quietos o suficiente. Porém, existe um nível ainda mais profundo do silêncio. Aquele que nos conecta ao tal, ao fluxo natural da vida. É um silêncio que não depende da ausência de som externo, mas da ausência de conflito interno. É um estado onde não importa o que esteja acontecendo ao redor. Existe uma quietude dentro de você. Essa quietude é poder puro. Ela te mantém firme mesmo em meio ao caos. Ela te impede de reagir impulsivamente. Ela te dá lucidez para agir no momento certo. O silêncio interior é o que permite que o taoísta viva com menos esforço. Ele não briga com a vida, não tenta moldar tudo com palavras, não se perde em justificativas. Ele age quando deve agir e permanece quieto quando deve permanecer. Ele faz o necessário e deixa o resto fluir. Essa sabedoria só nasce no silêncio. Outro ensinamento taoísta diz que as coisas naturais acontecem sem fazer barulho. A árvore cresce em silêncio. A natureza se transforma em silêncio. A sabedoria se forma em silêncio. A maior parte do que é verdadeiro não precisa se anunciar. Só precisa existir.
E o ser humano é igual. Quem está em silêncio interno não sente necessidade de provar nada ao mundo. Ele simplesmente segue seu caminho sem alarde. E justamente por isso, sua vida ganha uma profundidade que aqueles que falam demais nunca alcançam. O silêncio também nos conecta com o tempo presente. A fala excessiva nos leva para o passado ou para o futuro, porque falamos sobre lembranças, planos, medos, expectativas, mas o silêncio nos traz para o agora. Ele nos mostra a beleza do instante, a perfeição do que está acontecendo exatamente diante de nós. E no presente, encontramos algo essencial: paz. Vivemos em um tempo em que poucas pessoas sabem o que é estar presente. Estão sempre correndo atrás de algo, sempre falando sobre algo, sempre pensando no próximo passo. Mas a verdadeira vida acontece aqui, no momento silencioso, onde tudo existe sem esforço. É por isso que o silêncio é tão valorizado por sábios e mestres. Ele nos devolve para nós mesmos. Ele nos lembra que a vida não precisa ser tão ruidosa, tão complicada, tão falada. Ela pode ser vivida com calma, com profundidade, com simplicidade. Ao aprender a ouvir o invisível, você descobre que a vida sempre esteve tentando te mostrar o caminho. Você só não ouvia. Parte 4. O silêncio como forma de força. A potência de não reagir. Existe uma força invisível que só o silêncio é capaz de revelar. Uma força que não precisa de gritos, explicações, justificativas ou confrontos. A força de não reagir. No mundo moderno, ser forte geralmente é entendido como responder rápido, se defender, mostrar opinião, argumentar, vencer discussões. Mas no taoísmo, a verdadeira força é completamente diferente. É a capacidade de permanecer centrado, mesmo quando o mundo tenta te arrastar para conflitos que não pertencem a você. O silêncio não significa submissão. Ele é, na verdade, uma forma profunda de autocontrole. Ele mostra que você não é escravo dos impulsos, que você não se deixa levar pela necessidade de provar algo, que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em batalhas inúteis. Quando você fica em silêncio diante de provocações, não está perdendo, está vencendo no nível mais essencial, o nível interno. A maioria das pessoas reage a qualquer estímulo. Alguém critica, elas respondem. Alguém provoca, elas atacam. Alguém duvida, elas explicam. Alguém grita, elas gritam de volta. Elas vivem presas em um ciclo de reações. Mas quem vive reagindo não vive. Apenas responde ao mundo sem nunca ser dono da própria energia. O silêncio rompe esse ciclo. Quando você aprende a não reagir imediatamente, cria espaço entre o estímulo e a ação. E esse espaço é onde mora sua liberdade. No silêncio, a emoção se acalma, a mente se organiza, a percepção se aprofunda. Você vê as situações com mais clareza. Você enxerga a intenção por trás das palavras dos outros. Você percebe que muitas provocações são apenas pequenos testes do ego alheio e que cair nessas provocações é entregar sua paz a quem não merece. O silêncio, portanto, é uma forma elevada de inteligência emocional. Ele impede que você tome decisões movido por raiva ou ansiedade. Ele protege sua energia. Ele te mantém firme enquanto o mundo tenta empurrar você para a confusão. Uma pessoa silenciosa não é facilmente manipulada. Ela não reage a qualquer faísca, porque sabe que muitos incêndios começam com uma palavra dita de forma impensada. Na filosofia taoísta, essa força silenciosa é comparada à força da montanha, presente, firme, inabalável. A montanha não precisa se defender da tempestade, ela apenas permanece, e é justamente essa permanência que a torna tão forte. A tempestade passa, a montanha continua. A sabedoria do silêncio nos ensina que reagir é fácil, mas permanecer é difícil. E é justamente essa dificuldade que mostra que o silêncio é força. Qualquer pessoa impulsiva pode atacar,
poucas conseguem se manter em paz. Qualquer pessoa pode gritar, poucas conseguem calar a própria ira. Qualquer pessoa pode entrar em conflito, poucas têm coragem de não participar. O silêncio também impede que outras pessoas controlem sua energia. Quando alguém tenta te provocar, a intenção geralmente é tirar você do seu centro, é drenar sua força para que a pessoa se sinta superior. Mas se você não reage, nada é tirado de você. Sua energia permanece intacta. Você se protege ao não permitir que o comportamento do outro determine seu estado interno. O taoísmo ensina: se você não se mover, nada te empurra. Essa frase parece simples, mas é uma revelação profunda. É no silêncio que esse ensinamento se manifesta. Quem se mantém quieto não é arrastado pelo caos emocional dos outros. Quem não reage imediatamente enxerga melhor onde vale a pena colocar energia e onde não vale. Outro aspecto da força do silêncio é que ele revela rapidamente quem realmente está no controle. Quem fala demais, quem grita, quem exige resposta, geralmente é o mais inseguro da situação. Ele precisa de validação, precisa vencer a discussão, precisa sentir que tem razão. A pessoa silenciosa, ao contrário, não precisa vencer nada porque não está competindo. Ela não está presa ao jogo do ego, e é isso que a torna mais poderosa. O silêncio também dissolve conflitos. Muitas discussões continuam não porque têm importância, mas porque cada lado insiste em ter a última palavra. Quando alguém escolhe o silêncio, o ciclo se desfaz. Não há combustível para continuar. O fogo apaga. Em muitos casos, o silêncio é mais eficaz que qualquer argumento. Isso não significa concordar com tudo. Significa escolher sabiamente quando vale a pena falar e quando o silêncio é a melhor resposta. A verdadeira sabedoria está na escolha. O sábio não fala porque precisa, mas porque deseja expressar algo que realmente tem valor. Ele não usa palavras para se defender do mundo, mas para criar harmonia dentro dele. Existe também um tipo de força que nasce da quietude emocional. O silêncio permite que você observe seus próprios sentimentos antes de agir. Ele te dá tempo para respirar, refletir, compreender o que realmente está acontecendo dentro de você. Esse tipo de autoobservação é raro em quem fala ou reage impulsivamente. A fala constante impede a introspecção, mas no silêncio você entende melhor suas emoções, o que te incomoda, o que desperta sua dor, o que acende sua raiva. E ao entender, você se liberta. Quando você aprende a reagir menos, percebe que muitas coisas que antes te afetavam perdem importância. Comentários maldosos, críticas, opiniões alheias, pequenas ofensas, tudo isso perde força sobre você. O silêncio se torna uma armadura invisível que te protege sem que ninguém perceba. Ele não bloqueia você do mundo, mas evita que o mundo interfira no seu equilíbrio interno. A força do silêncio também aparece no momento das decisões. Pessoas que falam muito se precipitam. Elas agem antes de pensar, prometem antes de refletir, se complicam por necessidade de aprovação. A pessoa que cultiva o silêncio toma decisões com calma. Ela ouve sua intuição, percebe o que realmente importa, age com clareza. Ela não se deixa levar por pressões externas. Outro ponto essencial: o silêncio revela que você não deve nada a ninguém. Muitas pessoas falam demais porque sentem obrigação de dar explicações. Por que fizeram isso? Por que não fizeram aquilo? Por que escolheram tal caminho? Mas você não deve explicações para quem não faz parte da sua jornada. O silêncio protege sua autonomia. Ele diz: minha vida é minha. E isso incomoda quem gosta de controlar, mas fortalece você. Há também um silêncio que nasce da maturidade. Quando somos jovens, queremos ter razão. Queremos ser ouvidos. Queremos mostrar nosso valor. Com o tempo, percebemos que ter paz é mais importante do que ter razão. Que ouvir é mais valioso do que falar.
que a vida é curta demais para desperdiçar energia em confrontos inúteis. É nesse ponto que o silêncio se torna uma escolha consciente e não uma obrigação. Ele se transforma em sabedoria. É quando você percebe que as melhores respostas não precisam ser ditas, precisam ser vividas. Que a presença silenciosa de alguém vale mais do que 1000 discursos. Que a vida ensina mais quando você está quieto do que quando você tenta ensinar. No fim, a força do silêncio é isso. Ser capaz de permanecer inteiro enquanto o mundo tenta te fragmentar. Ser capaz de manter sua energia enquanto os outros tentam puxar. Ser capaz de atravessar conflitos sem se perder. Ser capaz de observar a vida com profundidade sem se distrair com ruídos. Quem domina o silêncio não é fraco, é invencível. Parte 5. O silenciar da mente. A paz que surge quando os pensamentos se calam. A mente humana é, por natureza, inquieta. Ela pensa o tempo todo, interpreta, analisa, julga, compara, imagina, cria medos, projeta futuros, revive passados. Essa atividade constante, quando não é observada, se transforma em um ruído interno tão alto que impede qualquer forma de paz real. Por isso, no taoísmo, o silêncio não é apenas o silêncio externo da boca. É, principalmente, o silêncio interno dos pensamentos. Muitos acreditam que pensar demais é sinal de inteligência, mas a sabedoria taoísta revela o contrário. Pensar demais é sinal de desequilíbrio. A mente que nunca para está fora do fluxo do Tao. Ela não percebe o presente, não sente a vida, não respeita o próprio ritmo. E quanto mais pensamos, mais falamos. A fala se torna apenas um reflexo dos pensamentos descontrolados. Silenciar a mente não significa ficar sem pensamentos, mas deixar que eles passem sem nos dominar. Quando você observa os pensamentos, ao invés de se prender a eles, algo inacreditável começa a acontecer. O barulho diminui, a mente percebida se acalma. É como se ela dissesse: não preciso gritar para ser notada. O silêncio interno nasce assim, como um lago cuja superfície finalmente para de ser agitada pelos ventos. Esse silêncio interno cria uma clareza profunda. A vida começa a se organizar sem esforço. Problemas parecem menores. Situações antes complicadas se revelam simples. Decisões difíceis se tornam naturais. E tudo isso acontece porque a mente finalmente parou de correr para todos os lados. No silêncio, tudo encontra seu lugar. A mente falante cria confusão. Ela enxerga problemas onde não há. Ela cria medos exagerados. Ela inventa histórias, ela projeta cenários negativos. Essa atividade interna constante se torna a maior fonte de sofrimento humano. O taoísmo ensina que não sofremos pela realidade, sofremos pelo que pensamos sobre ela. Quando a mente se cala, percebemos a vida como ela é, e não como imaginamos que seja. O silêncio interno também reduz a ansiedade. A ansiedade é, na verdade, um excesso de futuro dentro da mente. É um fluxo de pensamentos que tenta prever, controlar e antecipar tudo. Mas quando você silencia internamente, a ansiedade perde força. A mente deixa de viajar. Ela volta para o agora. E o agora sempre é mais simples do que a imaginação. Além disso, silenciar a mente nos conecta ao corpo. Vivemos tão presos aos pensamentos que muitas vezes esquecemos que temos um corpo sentindo, respirando, vivendo. O silêncio nos faz perceber sensações sutis, o toque do ar, os batimentos do coração, o peso do corpo na cadeira, a temperatura da respiração. Essas percepções nos trazem de volta para o presente, para o aqui e agora. A mente também se acalma quando paramos de resistir ao que sentimos. Muitos pensamentos são apenas tentativas de fugir de emoções. Fugimos da tristeza, então pensamos demais. Fugimos da raiva, então falamos demais. Fugimos da solidão, então nos distraímos demais. Mas no silêncio, as emoções aparecem, e quando aparecem, começam a se dissolver.
A mente fala para não sentir. O silêncio sente para não falar. O taoísta aprende que aceitar é mais sábio do que resistir. Quando aceitamos nossas emoções sem julgar, elas se transformam. A tristeza se torna profundidade. A raiva se torna força. O medo se torna proteção. A solidão se torna autoconhecimento. O silêncio permite que essas transformações aconteçam naturalmente. Outra coisa importante, a mente falante cria identidades rígidas. Ela diz: eu sou assim, eu sou assado, eu não posso, eu sempre faço, eu nunca faço. Essas definições nos aprisionam. Elas nos impedem de mudar. Elas nos mantêm presos a uma história. O silêncio dissolve essas histórias. Ele nos entrega ao momento presente, onde tudo está em constante transformação. No silêncio, deixamos de ser uma identidade fixa e nos tornamos um fluxo vivo. É no silêncio também que surge a verdadeira criatividade. Muita gente acha que criatividade vem de pensar mais, mas ela vem, na verdade, de pensar menos. Vem de permitir que ideias apareçam sozinhas. Vem de abrir espaço. Vem de não forçar. A mente silenciosa se torna fértil. Ela dá espaço para a inspiração surgir. Muitos dos maiores artistas, filósofos e inventores da história descobriram isso. Suas melhores ideias não vieram de esforço, mas de quietude. Não vieram de explicação, mas de silêncio. Não vieram de buscar, mas de permitir. O silêncio interno também melhora os relacionamentos. Quando a mente está barulhenta, interpretamos tudo de forma exagerada. Achamos que o outro quis dizer algo negativo. Achamos que fomos atacados. Achamos que estamos sendo julgados. Achamos. Essas interpretações são fruto da mente falante, não da realidade. Em silêncio, ouvimos melhor as palavras verdadeiras e deixamos de lado as interpretações ruins. Passamos a entender o outro com mais profundidade. Respondemos com mais calma. Escolhemos melhor nossas batalhas. E, principalmente, deixamos de reagir a tudo, porque percebemos que nem tudo precisa de resposta. E mais, o silêncio interno nos aproxima do sagrado. No taoísmo, o sagrado não está numa figura externa, mas no fluxo da própria existência. A natureza está sempre em silêncio. A água corre sem falar. A lua brilha sem se explicar. O sol nasce sem pedir permissão. Tudo que é natural é silencioso. E tudo que é silencioso é natural. Por isso, quanto mais silenciamos internamente, mais alinhados ficamos com o ritmo da vida. A mente barulhenta está sempre fora do tal, sempre tentando controlar, sempre insistindo que sabe o que é melhor. O silêncio devolve esse controle à vida. Ele nos ensina a confiar, a entregar, a fluir. O silêncio interior não é algo que se busca, é algo que se permite. Não precisa de técnicas complicadas, não precisa de fórmulas. Ele surge quando paramos de lutar contra a vida. Quando paramos de tentar controlar cada detalhe, quando paramos de fugir de nós mesmos. No silêncio, descobrimos algo essencial. A paz sempre esteve lá. Nós é que estávamos fazendo barulho demais para ouvi-la. Parte 6. O silêncio como caminho para o autoconhecimento profundo. O silêncio é o território onde o autoconhecimento realmente acontece. Não o autoconhecimento superficial, baseado em frases prontas e análises rápidas, mas o mergulho profundo na própria essência. Quando falamos demais, seja externamente ou internamente, criamos uma neblina que encobre nossa verdadeira natureza. Mas quando o silêncio se estabelece, o véu se levanta e começamos a enxergar quem realmente somos. A maioria das pessoas acredita que se conhece porque se descreve mentalmente. Sou assim, sou assado, eu gosto disso, eu detesto aquilo. Mas essas descrições não são autoconhecimento.
São etiquetas criadas pela mente, baseadas em experiências antigas, influências sociais, traumas, medos e expectativas. É um conhecimento limitado, condicionado e muitas vezes errado. No silêncio, descobrimos algo muito mais profundo, que não somos essas etiquetas, que somos algo mais vasto, mais flexível, mais livre. O silêncio nos mostra que não somos o que pensamos, e sim aquilo que observa o pensamento. Isso muda tudo, porque ao perceber que você é o observador e não o narrador interno, a vida deixa de ser uma história fixa e passa a ser um fluxo. O silêncio revela camadas que normalmente ignoramos. Ele nos mostra medos escondidos, desejos reprimidos, inseguranças antigas, intenções verdadeiras. Tudo aquilo que evitamos com distrações e palavras começa a aparecer, e esse processo, embora às vezes desconfortável, é essencial para o crescimento. Falamos para não sentir, falamos para não olhar, falamos para não encarar. O silêncio nos obriga a encarar, e ao encarar nos liberta. Muitas pessoas evitam o silêncio porque têm medo de si mesmas. Têm medo do que vão encontrar quando pararem de se distrair. Medo dos pensamentos, medo das sensações, medo do vazio. Mas é justamente nesse vazio que a clareza nasce. O silêncio não cria problemas, apenas revela os que já existiam. O autoconhecimento real exige coragem, e o silêncio é essa coragem em forma de atitude. Além disso, no silêncio percebemos nossas verdadeiras necessidades. Muitas vezes falamos demais porque buscamos validação. Queremos ser amados, aceitos, reconhecidos. Queremos pertencer. Mas quando silenciamos, descobrimos que essa busca externa é inútil, porque aquilo que procuramos fora sempre esteve dentro. A necessidade de ser ouvido diminui quando aprendemos a nos ouvir. A necessidade de ser amado diminui quando aprendemos a nos amar. A necessidade de ser validado desaparece quando nos validamos por dentro. O silêncio nos devolve para casa. Existe também um aspecto muito profundo do silêncio. Ele revela nossas mentiras internas. Todos carregamos contradições. Gostamos de algo que dizemos que não gostamos. Sofremos por algo que fingimos que não nos afeta. Queremos algo que insistimos em negar. A mente cria histórias para nos proteger do sofrimento, mas essas histórias também nos impedem de crescer. O silêncio corta essas histórias. Ele mostra com clareza o que queremos de verdade. Ele tira a maquiagem do ego. Ele mostra o medo, a tristeza, a raiva, o desejo, a ambição, a fragilidade, tudo aquilo que tentamos esconder. E ao ver tudo isso, sem julgamento, nos tornamos inteiros. A integridade não é perfeição, é união das partes. Outro ponto essencial. O silêncio nos conecta à intuição. A intuição não é um pensamento, não é uma emoção, não é uma lógica. É uma sabedoria que surge do profundo. Ela não grita, ela sussurra e só consegue ser ouvida quando a mente se cala. Por isso, pessoas silenciosas tomam decisões melhores, não porque pensam mais, mas porque percebem mais. Elas reconhecem sinais que outros ignoram. Elas sentem o que é certo antes de saber por quê. Essa é a inteligência do Tao. A inteligência que não pensa, apenas sabe. O silêncio também nos ensina sobre os padrões que repetimos. Quando estamos sempre falando, agindo e reagindo, não percebemos nossos ciclos. Mas no silêncio, tudo fica óbvio. Percebemos comportamentos que repetimos automaticamente, escolhas que fazemos sem perceber, caminhos que insistimos em seguir, mesmo que não nos levem a lugar nenhum. O silêncio abre os olhos. Ele nos mostra onde sabotamos a nós mesmos. Ele revela onde desperdiçamos energia. Ele expõe onde não estamos sendo verdadeiros. No silêncio, também descobrimos que não precisamos de tanto quanto pensamos. Muitas das nossas preocupações são criações mentais. Muitas das nossas exigências são ilusões.
Muitas das nossas buscas são apenas tentativas de preencher um vazio interno. Mas no silêncio, esse vazio deixa de ser um problema. Ele se torna liberdade. O vazio no taoísmo é sagrado. É no vazio que a vida surge. É no vazio que as possibilidades existem. O silêncio nos conecta a esse vazio criativo e nos ensina que não precisamos estar cheios de pensamentos, falas e planos para viver. Precisamos apenas estar abertos. O silêncio nos aproxima do que realmente somos, porque elimina o que não somos, elimina máscaras, elimina narrativas, elimina expectativas, elimina ilusões. O silêncio nos devolve a verdade. E a verdade, quando percebida sem medo, transforma tudo. A vida se torna mais leve, mais clara, mais simples. O autoconhecimento deixa de ser um esforço intelectual e se torna um estado de presença. Você se conhece não porque se analisa, mas porque se percebe. O silêncio é essa percepção pura. Ele é o espelho que mostra a realidade interna sem distorções. Ele é o mestre que ensina sem palavras. Ele é o caminho que leva ao centro, ao lugar onde você finalmente descansa de si mesmo. No silêncio, descobrimos que a verdadeira viagem não é para fora, mas para dentro. E quanto mais fundo vamos, mais encontramos liberdade. Parte 7. O silêncio nas relações. A sabedoria de não dizer o que não precisa ser dito. As relações humanas são um dos campos onde o silêncio demonstra sua verdadeira sabedoria. Grande parte das dores, conflitos e desgastes emocionais surgem não do que sentimos, mas do que falamos sem pensar. São palavras ditas no calor do momento, frases que ferem mais do que deveriam, explicações que ninguém pediu, confissões precipitadas, opiniões desnecessárias. E quando percebemos o estrago, já é tarde. A palavra, uma vez lançada, não pode ser recolhida. O silêncio, quando bem compreendido, é uma proteção. Ele preserva a energia do relacionamento, evita desgastes, impede conflitos que não precisariam existir. A maioria das brigas entre amigos, casais, familiares ou colegas de trabalho poderia ser evitada se uma das partes simplesmente tivesse escolhido o silêncio ao invés da reação impulsiva. Mas o silêncio não é frieza. Ele é discernimento. Ele é a capacidade de perceber quando algo realmente precisa ser dito e quando o melhor que você pode oferecer ao outro é justamente o ato de não dizer nada. Muitas pessoas acreditam que conversar demais fortalece relações, mas não é verdade. Relações se fortalecem pela presença, não pelo excesso de fala. Se fortalecem pela escuta, pela compreensão, pela calma, pela sensibilidade. O silêncio cria espaço para que o outro exista, para que o outro se expresse, para que o outro seja sem ser interrompido. E esse espaço é raro. Vivemos em uma sociedade onde todo mundo quer ser ouvido, mas poucos querem ouvir. Onde todo mundo quer falar, mas poucos sabem receber. Onde todo mundo quer explicar, mas poucos querem entender. O silêncio rompe essa lógica. Ele cria um ambiente onde o outro se sente visto, respeitado e acolhido, mesmo que você não diga uma palavra. Nas relações, falar menos é amar mais, porque falar menos permite que você realmente perceba o outro e não apenas responda automaticamente. Permite que você veja o que a pessoa sente além do que ela diz. Permite que você entenda a intenção por trás das palavras e não apenas as palavras em si. O silêncio é o idioma da empatia. No taoísmo, existe um ensinamento profundo. Quem escuta compreende, quem fala demais se perde. E isso é absolutamente real. Quando você fala demais em um relacionamento, você deixa de escutar sinais sutis, gestos, expressões, olhares, tons de voz. Cada pequena mudança revela um universo, mas só quem está silencioso consegue perceber. O silêncio também desmonta o ego. Nas relações, grande parte dos conflitos nasce da necessidade de ter razão.
A pessoa quer provar que está certa, quer vencer a discussão, quer mostrar que sabe. Mas quando você escolhe o silêncio, você abandona a necessidade de vencer, e isso desativa a guerra. A outra pessoa não tem mais com quem lutar. A chama não encontra combustível. O conflito morre, não porque você perdeu, mas porque você não entrou no jogo. Muitos relacionamentos terminam não pela falta de amor, mas pelo excesso de palavras desnecessárias. A crítica constante, a reclamação contínua, o comentário impulsivo, a raiva verbalizada, a ironia, o sarcasmo, tudo isso mata lentamente a ligação. O silêncio, ao contrário, protege. Ele impede que você diga algo em um momento de raiva que depois vai se arrepender. Ele impede que você transforme um mal-entendido pequeno em um drama enorme. Ele impede que você reaja a uma emoção passageira e destrua uma relação verdadeira. O silêncio é maturidade emocional. E ele também é paciência. Muitos diálogos só dão errado porque as pessoas falam cedo demais. A emoção ainda está quente. O pensamento ainda está desorganizado. A energia ainda está pesada. Quando você fala nesse estado, você fala a partir da dor e não da verdade. O silêncio dá tempo para o coração esfriar, dá tempo para a mente entender, dá tempo para a emoção se reorganizar. E quando finalmente chega o momento de falar, a fala vem limpa, clara, amorosa, profunda. Outra coisa importante, o silêncio não é apenas sobre o que você evita dizer, mas sobre o que você decide não absorver. Quando alguém está irritado, a tendência é reagir, mas quando você silencia, você percebe que a irritação do outro não é sobre você, é sobre ele. É sobre o estado emocional dele, é sobre o peso que ele carrega. E muitas vezes, oferecer silêncio é oferecer compreensão. É como se você dissesse, sem palavras, eu vejo que você está sofrendo, eu não vou piorar isso. O silêncio não é omissão, é respeito. Ele é o reconhecimento de que o outro também está em processo, que o outro também é humano, que o outro também erra, sente, falha, oscila. Nas relações profundas, o silêncio se torna até mesmo um tipo de intimidade. É bonito quando duas pessoas conseguem ficar juntas em silêncio sem constrangimento. Isso mostra afinidade, mostra segurança, mostra que a relação não depende de palavras para existir. O silêncio, nesse caso, é presença pura, é conexão verdadeira. É quando a alma conversa diretamente sem a interferência da fala, e isso é raro e precioso. O silêncio também nos ajuda a identificar quais relações merecem nossa energia, porque ao silenciar, percebemos quem respeita o espaço e quem se incomoda, quem entende a pausa e quem exige respostas, quem sabe ouvir e quem cobra explicações, quem se conecta com sua calma e quem tenta te puxar para o caos. O silêncio revela. Ele mostra quem realmente está preparado para caminhar ao seu lado, mostra quem entende sua profundidade, mostra quem tem maturidade emocional para acompanhar alguém que vive com consciência. Se o silêncio de uma pessoa incomoda alguém, isso diz muito mais sobre a outra pessoa do que sobre quem silencia. Por fim, o silêncio nas relações cria a base para a confiança verdadeira. A confiança nasce quando sabemos que o outro não vai usar nossas vulnerabilidades contra nós, que o outro sabe escutar, que o outro sabe esperar, que o outro sabe quando falar e principalmente quando não falar. Relações que sobrevivem na sabedoria do silêncio são mais leves, mais profundas, mais duradouras, menos reativas, mais autênticas, porque no fim, a verdadeira conexão não está na fala, está na presença. E nada é mais presente, mais real, mais verdadeiro do que o silêncio compartilhado entre duas almas que se reconhecem. Parte 8. O silêncio como caminho para a simplicidade. A vida que se torna leve quando a gente fala menos. A simplicidade é um dos pilares mais profundos do taoísmo. Mas muitas pessoas confundem simplicidade com pobreza, falta de ambição
ou ausência de objetivos. No Tao, simplicidade significa naturalidade, significa viver sem excessos, excessos materiais, emocionais, mentais e principalmente excessos de palavras. Porque não existe vida complexa que não tenha nascido também de pensamentos e falas em excesso. A verdade é que quando falamos demais, complicamos tudo. As relações se complicam, os sentimentos se complicam, os compromissos se complicam, as emoções se misturam, nossas intenções se perdem, cada palavra cria algo, cada frase nos vincula a algo, cada opinião abre uma porta. E quando percebemos, estamos presos dentro de um labirinto que nós mesmos construímos. Falar menos é simplificar a vida. Não porque o silêncio resolve tudo, mas porque ele impede que a gente crie problemas desnecessários. A simplicidade nasce quando tiramos da vida aquilo que não é essencial. E o excesso de fala é uma das coisas menos essenciais que existem. A maior parte das conversas não tem propósito real, não acrescenta, não transforma, não constrói. É ruído, e ruído cansa, ruído pesa, ruído ocupa espaço na mente. Quando removemos esse ruído, o que sobra é clareza, e a clareza cria leveza. Uma vida simples é uma vida onde as coisas fluem com naturalidade, mas para que isso aconteça, precisamos parar de colocar tanta interferência, e a fala desnecessária é uma forma de interferência constante. O taoísmo ensina que o mundo se arruma sozinho quando a gente para de tentar arrumar tudo com palavras. E isso é profundamente verdadeiro. Muitas situações do dia a dia só se complicam porque alguém não conseguiu ficar em silêncio. Uma crítica desnecessária, uma explicação longa demais, uma opinião não solicitada, uma justificativa insegura, uma resposta impulsiva. Cada uma dessas falas cria mais um nó, mais uma camada, mais um obstáculo. E a vida, que antes era simples, agora se torna pesada. O silêncio devolve a fluidez. Ele permite que os eventos aconteçam sem que a gente tente moldar tudo com excesso de fala. A simplicidade é, antes de tudo, uma consequência da não interferência. A natureza é simples porque não explica nada. Ela apenas é. E essa naturalidade é a forma mais perfeita de simplicidade que existe. A vida humana poderia ser assim também. Mas nós falamos demais. O silêncio também nos faz perceber quais são as verdadeiras necessidades. Quando estamos sempre falando, criamos desejos artificiais. De tanto comentar sobre o que os outros têm, começamos a achar que precisamos daquilo também. De tanto opinar sobre assuntos irrelevantes, começamos a carregar tensões que não eram nossas. De tanto justificar escolhas, começamos a duvidar delas. O silêncio devolve a vida ao essencial. Ele nos faz ver que precisamos de menos do que pensamos, que a maioria das preocupações são ilusões, que muito do que consideramos urgente é apenas barulho mental. E esse reconhecimento traz uma leveza imensa, traz descanso, traz paz. O silêncio se torna um filtro. Ele separa o que importa do que não importa. Ele mostra o que vale a pena manter e o que deve ser deixado para trás. Quanto menos falamos, mais percebemos. E quanto mais percebemos, menos carregamos. É por isso que pessoas silenciosas parecem mais simples. Não é que elas têm menos vida, elas têm menos excesso. Elas não complicam as situações com opiniões impulsivas, não colocam fogo onde não precisa, não abrem portas desnecessárias, não criam expectativas através de promessas verbais, não se envolvem em dramas alheios, não entram em debates intermináveis, não se perdem em explicações longas. Elas poupam a si mesmas do desgaste e, ao pouparem, vivem com mais leveza. Além disso, a simplicidade nasce da harmonia com o fluxo natural da vida. Quem fala demais tenta controlar, tenta moldar, tenta explicar, tenta prever, tenta garantir. Mas quanto mais tentamos controlar, mais nos afastamos do caminho natural.
O silêncio é um retorno à confiança. Ele nos lembra que a vida não precisa da nossa interferência constante para funcionar, que as coisas encontram seu próprio ritmo, que muitas respostas chegam quando paramos de perguntar, que muitos caminhos aparecem quando paramos de nomeá-los. O silêncio alinha você com a simplicidade do tal, e o tal não complica nada. Outro ponto importante: a simplicidade também está ligada ao desapego. Quando falamos demais, nos prendemos às nossas palavras. Precisamos sustentar o que falamos. Precisamos justificar o que prometemos. Precisamos manter a imagem que criamos. O excesso de fala cria amarras. O silêncio, ao contrário, nos mantém livres. Quem fala pouco é mais flexível, pode mudar de opinião, pode mudar de direção, pode mudar de energia, não está preso a nada que tenha dito. E essa liberdade interior é uma das expressões mais profundas da simplicidade. A simplicidade também traz economia emocional. Falar menos reduz mal-entendidos, reduz conflitos, reduz expectativas, reduz desgaste, reduz ansiedade, reduz tensão. E o resultado é uma vida mais limpa, mais leve, mais harmoniosa. Outro aspecto lindo da simplicidade silenciosa é que ela revela a beleza escondida das coisas. Quando não estamos falando, conseguimos sentir, conseguimos observar, conseguimos absorver, conseguimos viver com profundidade. De repente, a simplicidade de um momento, como sentir o vento, ouvir um pássaro, observar a luz do sol, se torna algo grandioso, porque a mente está limpa o suficiente para perceber. Falar menos é viver mais, porque falar menos é perceber mais. E quanto mais percebemos, mais a vida se torna rica, mesmo sendo simples. A simplicidade silenciosa é, na verdade, abundância sem excessos. É plenitude sem exageros. É profundidade sem complicações. É riqueza sem ruído. E quando chegamos nesse estado, entendemos algo que Lao Tzu sempre ensinou. O simples é extraordinário. O silêncio nos leva até esse extraordinário, não pelo que adiciona, mas pelo que remove. Ele tira o peso, tira o excesso, tira o ruído, e o que sobra é a essência. A vida em sua forma mais pura, você em sua forma mais verdadeira. A simplicidade é encontrada quando paramos de tentar controlar a vida com palavras e começamos a vivê-la com silêncio. Parte 9. O silêncio e o poder do não apego. A liberdade que nasce quando você para de explicar, justificar e se agarrar ao mundo. O silêncio e o desapego caminham juntos. Um reforça o outro, um protege o outro, e ambos libertam. Falamos demais porque estamos presos, presos a opiniões, presos a julgamentos, presos a medos, presos a expectativas, presos à necessidade de controle, presos à necessidade de sermos vistos e compreendidos. Cada explicação que damos nasce de um apego. Cada justificativa nasce de uma insegurança. Cada discurso longo nasce de um medo de perder algo. A imagem, a razão, o afeto, o respeito dos outros. O silêncio corta essa corrente. No taoísmo, o não apego não significa abandonar tudo, mas abandonar a necessidade de controlar tudo. E a fala excessiva é uma ferramenta de controle. Tentamos moldar a percepção dos outros através das palavras. Queremos que entendam, que validem, que aceitem, que concordem. Mas, quanto mais tentamos controlar a percepção externa, mais nos afastamos da nossa própria essência. O silêncio é desapego em ação. Ele diz: eu não preciso convencer ninguém, eu não preciso provar nada, eu não preciso me agarrar às minhas palavras para existir. O não apego começa quando paramos de nos explicar. Explicar demais é sinal de preocupação com a opinião alheia. É sinal de que estamos presos ao olhar do outro. É sinal de que não confiamos em quem somos. Quando silenciamos, tudo isso perde força. A necessidade de agradar desaparece.
A necessidade de aprovação enfraquece, a necessidade de justificar se dissolve. Descobrimos que não precisamos ser aceitos para viver em paz. O silêncio é liberdade. Outra faceta do não apego é deixar de carregar aquilo que não pertence a você. Falamos demais para defender posições que nem são nossas. Falamos demais para sustentar promessas que nunca quisemos fazer. Falamos demais para manter relações que já morreram. Falamos demais para proteger imagens que não têm nada a ver com quem realmente somos. E cada palavra se torna uma corrente, uma prisão, um peso. O silêncio rompe essas prisões. Ele devolve a leveza. Ele diz: eu não preciso mais carregar isso. E quanto mais leve você fica, mais percebe que o mundo não exige tanto de você quanto você imaginava. A maior parte das pressões eram autocriadas. A maior parte das obrigações eram invenções da mente. A maior parte das expectativas eram fantasias criadas pelo medo. O silêncio corta a ilusão. Ele revela a vida como ela é, sem os adornos da mente e sem os ruídos desnecessários. O não apego também está profundamente ligado à aceitação. Quem fala demais geralmente tenta resistir à realidade, tenta mudar o outro, tenta controlar, tenta ajustar o mundo às suas expectativas, mas isso é impossível. E quanto maior a tentativa, maior o sofrimento. O silêncio, ao contrário, permite que a vida flua naturalmente. Ele diz que seja como for. E essa é uma das frases mais libertadoras que existem. Porque, no fundo, grande parte da dor humana nasce do apego às expectativas. Expectativas sobre como os outros devem ser, como o futuro deve ser, como tudo deveria acontecer. Quando as coisas não atendem essas expectativas, sofremos. E muitas vezes falamos mais ainda para tentar forçar a vida de volta para o que queríamos. Mas o taoísmo nos ensina que a vida não pode ser forçada. Ela tem ritmo próprio. Ela tem fluxo próprio. Ela tem direção própria. A tentativa de controlar esse fluxo é a raiz do sofrimento. O silêncio devolve você ao fluxo natural. Ele transforma o eu quero que seja assim em vou fluir com o que é. E isso muda tudo. Outro ponto importante. Quando falamos demais, nos apegamos às nossas próprias palavras. Sentimos necessidade de manter a imagem que criamos, de sustentar o que dissemos, de defender nossas opiniões antigas, de não contradizer a nós mesmos. Isso cria um aprisionamento interno. A pessoa não pode mais mudar porque está presa à narrativa que ela mesma colocou para fora. A pessoa que vive em silêncio, porém, é livre para mudar a qualquer momento. Ela não está presa a explicações. Ela não está presa a discursos. Ela não está presa a promessas. Ela não está presa a defesas. O silêncio é flexibilidade. E a flexibilidade é liberdade. O não apego também aparece no campo emocional. Quem fala demais frequentemente se apega às próprias emoções. Elas se tornam parte da identidade. A pessoa diz: eu sou assim porque sinto isso. Eu sou assim porque passei por aquilo. Eu sou assim porque tal pessoa me magoou. E então ela repete essas histórias continuamente, reforçando identidades dolorosas que já poderiam ter sido dissolvidas. O silêncio impede a repetição dessas histórias. E quando paramos de repetir, começamos a esquecer. E quando começamos a esquecer, começamos a nos libertar. E quando começamos a nos libertar, começamos a renascer. A fala é memória, o silêncio é renovação. No silêncio, percebemos que muitas emoções que pensamos ser permanentes foram apenas ondas passageiras que reforçamos com palavras. Quando paramos de narrar a dor desaparece mais rápido. Quando paramos de comentar o sofrimento, ele se dissolve. Quando paramos de contar histórias sobre o passado perde força. O silêncio é cura. E a cura é o mais puro desapego. Outro aspecto poderoso. O silêncio nos ensina a viver sem expectativas sobre os outros. Quanto mais falamos, mais criamos expectativas. Esperamos respostas.
esperamos reações, esperamos reconhecimento, esperamos reciprocidade, esperamos que o outro seja do jeito que queremos. Mas quando nos calamos, paramos de projetar, paramos de exigir, paramos de prender o outro a um papel. E isso cria relações mais leves e mais verdadeiras. O silêncio promete menos e entrega mais. A fala promete mais e entrega menos. No silêncio, você aprende que a vida é muito mais simples quando você não tenta moldar tudo com palavras, quando você não tenta se agarrar a nada, quando você não tenta explicar cada movimento. O silêncio é o grande mestre do desapego, porque ele desmonta a ilusão do controle. Ele mostra que tudo passa, tudo muda. Tudo segue seu caminho natural, e que sua única tarefa é fluir com isso e não segurar. O silêncio diz: deixe ir, deixe ser, deixe passar, deixe viver. E nessa entrega, a liberdade nasce, a liberdade mais pura, a liberdade que não depende do mundo, a liberdade interna. Falar menos é um dos caminhos mais diretos para alcançar esse estado, porque cada palavra não dita é um peso que você não carrega, é uma expectativa que você não cria, é uma energia que você não entrega, é uma prisão que você não constrói. O silêncio é a porta do desapego. E o desapego é a porta da liberdade. Quando você aprende a falar menos, descobre que pode viver mais leve. E quando vive mais leve, vive mais livre. E quando vive mais livre, vive mais verdadeiro. O silêncio é o começo de tudo isso. Parte 10. O silêncio como estado espiritual. A conexão profunda com o Tao e a vida sem esforço. O silêncio não é apenas uma prática mental, emocional ou comportamental. Ele é um estado espiritual. A forma mais elevada do silêncio não está na boca fechada, nem na mente calma, nem no corpo parado. Está na alma alinhada com o fluxo natural da existência. No taoísmo, esse estado é conhecido como Wu Wei, o agir sem esforço, o viver sem forçar, o ser sem tentar ser. E nada conduz o ser humano mais diretamente a esse estado do que o silêncio. Quando todas as camadas superficiais, fala, pensamentos, reações, explicações, medos, histórias, começam a se dissolver, surge algo que sempre esteve ali, mas que estava escondido. O estado natural do ser. Esse estado é silêncio puro, mesmo quando existe som. É paz profunda, mesmo quando existe movimento. É liberdade interior, mesmo quando existem desafios. Esse silêncio espiritual não é apenas ausência de ruído, é presença de consciência. Ele é o fundo silencioso onde todos os sons aparecem. Ele é o espaço vazio onde todas as formas se manifestam. Ele é o campo invisível onde todos os pensamentos surgem e desaparecem. E ao reconhecer esse fundo silencioso, você percebe algo extraordinário. Você é esse fundo, você é esse espaço, você é esse silêncio, a fala, os pensamentos, as emoções, os medos, as expectativas, tudo isso aparece e some dentro de você, mas você permanece. Essa percepção é a base da espiritualidade taoísta. Não é uma religião de dogmas, regras ou obrigações. É um caminho de retorno ao natural. E o natural é silencioso. O silêncio espiritual é também o fim da ilusão do controle. A mente humana tenta controlar tudo. O que vai acontecer, como os outros vão reagir, o que as pessoas vão pensar, o que podemos perder, o que podemos ganhar. Esse controle é uma mentira e uma fonte constante de sofrimento. Quando o silêncio profundo chega, o controle cai. Você percebe que não precisa controlar nada para estar em paz. Percebe que a vida não depende da sua interferência para continuar acontecendo. Percebe que existe uma força maior, o Tao, que sempre esteve conduzindo tudo, e que sua luta para controlar era apenas resistência a esse fluxo. No silêncio, você se entrega. E essa entrega não é fraqueza, é sabedoria. É confiar que o que precisa vir, virá. Que o que precisa ir, irá. Que o que é seu chega.
que o que não é seu parte, que a vida é perfeita em seus movimentos, mesmo quando você não entende. Esse é o silêncio espiritual, a confiança profunda na existência. Outra característica desse estado é a dissolução do ego. O ego vive da fala. É através das palavras que ele se afirma, se defende, se separa. Ele diz: eu, meu, minha opinião, minha história, meu trauma, meu mérito. Mas no silêncio, o ego perde força, porque o silêncio revela que o eu nunca foi algo tão sólido quanto pensamos. O ego é barulho. A essência é silêncio. Quando o silêncio domina, percebemos que somos parte de algo maior, parte da natureza, parte do fluxo, parte do tal. A sensação de separação diminui. O conflito interno diminui. A necessidade de provar algo diminui. E no lugar disso, nasce uma paz imensa. Uma paz que não precisa ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que vem do reconhecimento de que você é exatamente aquilo que deveria ser. O silêncio espiritual também é o estado onde a intuição se torna clara como água. Sem o barulho da mente, você percebe sinais, caminhos, direções. Não precisa forçar decisões. Não precisa desesperadamente pensar sobre tudo. As respostas surgem naturalmente. Os insights aparecem como uma brisa suave. O entendimento vem sem esforço. É o estado onde você age sem pensar demais e acerta. Onde você fala sem planejar e diz exatamente o necessário. Onde você faz sem calcular e tudo encaixa. Esse é o estado do Wu Wei, a sabedoria de agir no momento certo, do jeito certo, sem precisar lutar. No silêncio, você percebe algo essencial. A vida está sempre conversando com você, mas só quem está silencioso consegue ouvir essa conversa. Outro ponto profundo. O silêncio espiritual cria compaixão. Quando você silencia o ego, percebe que todos os seres estão como você, tentando se encontrar, tentando se proteger, tentando sobreviver emocionalmente, tentando ser amados, tentando ser reconhecidos, tentando ser felizes, e isso desperta um tipo de amor silencioso, um amor que não precisa ser anunciado, apenas vivido, um amor que não precisa de discursos, apenas de presença. A verdadeira compaixão é silenciosa. Esse estado também elimina o medo, porque o medo nasce da imaginação, dos pensamentos, das histórias que contamos a nós mesmos. O silêncio corta essas histórias. No silêncio, você vê que o medo não é algo real, é um eco. É uma sombra criada por uma mente barulhenta. Quando tudo se cala, o medo desaparece como fumaça. E o que sobra é coragem natural. Não a coragem heróica, mas a coragem tranquila de existir. O silêncio espiritual também revela a beleza da vida simples. Coisas pequenas se tornam profundas. Gestos pequenos se tornam significativos. Momentos comuns se tornam sagrados, porque você não está mais distraído pelo barulho interno. Você está presente. E a presença é o portal da espiritualidade. A presença silenciosa é perceber que agora é tudo o que existe, que agora é suficiente, que agora é perfeito. A busca incessante cessa, a comparação cessa, a ansiedade cessa, o desejo compulsivo cessa. No lugar disso, nasce um contentamento silencioso. A sensação de que estar vivo é por si só um milagre. O silêncio espiritual é o ápice da experiência humana. É o ponto onde você percebe que a vida não precisa ser conquistada, apenas vivida. Que a paz não precisa ser encontrada, apenas permitida. Que o sentido não precisa ser fabricado, apenas revelado. Esse silêncio não é algo que você faz, é algo que você se torna. Quando o silêncio chega, a vida deixa de ser uma batalha e se torna uma dança. Os movimentos ficam suaves, as decisões ficam leves, o coração fica tranquilo, a mente fica clara, o corpo fica livre, a alma fica em paz.
Esse é o silêncio que o Tao ensina. Esse é o silêncio que liberta. Esse é o silêncio que transforma a existência em pura harmonia. Conclusão: o silêncio como porta para uma nova vida. O silêncio, ao longo de todos os caminhos que percorremos neste roteiro, revela-se não apenas como uma atitude, um hábito ou uma técnica espiritual, mas como uma nova forma de existir. Ele não é ausência, é presença, não é vazio, é espaço, não é retração, é expansão interior, não é fraqueza, é força. É através do silêncio que percebemos a vida, sem as distorções que criamos com palavras, pensamentos e medos. Chegar até aqui é perceber que boa parte do sofrimento humano nasce do excesso. Excesso de fala, excesso de explicação, excesso de controle, excesso de expectativas, excesso de pensamentos, excesso de histórias internas. E cada um desses excessos é um afastamento do nosso centro, do ponto onde o silêncio mora. Quando aprendemos a falar menos, começamos a viver mais. Porque a vida não acontece nas palavras. Acontece nos espaços entre elas, acontece na respiração, acontece na percepção, acontece no corpo, acontece no agora. O silêncio nos devolve ao agora, o único tempo que existe. Ao longo deste caminho, percebemos que o silêncio preserva nossa energia vital, fortalece nossa intuição, limpa nossa mente, aprofunda nossas relações, destrói o ego, revela a simplicidade, traz clareza, dissolve o medo, gera liberdade, aproxima do Tao, conduz ao estado de Wu-Wei e cura o ser humano de dentro para fora. O silêncio nos ensina que não precisamos preencher tudo, não precisamos reagir a tudo, não precisamos explicar tudo, não precisamos nos justificar, não precisamos ser entendidos, não precisamos provar nada, precisamos apenas ser, e ser é muito mais fácil quando deixamos o barulho cair. A sabedoria taoísta nos mostra que a vida floresce quando paramos de interferir nela com tanta fala, tanta pressa, tanta ansiedade. A vida já sabe o que fazer. O silêncio apenas nos permite acompanhar o fluxo com serenidade. E a partir desse estado, as coisas acontecem naturalmente. O que é seu chega sem esforço. O que não é seu vai embora sem dor. O caminho se abre sozinho. As decisões se tornam claras, as relações se tornam verdadeiras, a energia se mantém plena. No silêncio, descobrimos quem somos, porque só no silêncio as máscaras caem, os ruídos cessam e o essencial aparece. Falar menos, viver mais, não é apenas um título, é um chamado para abandonar o excesso, um chamado para voltar ao centro, um chamado para viver com profundidade, com simplicidade e com presença. A vida não precisa ser barulhenta para ser grandiosa. Ela só precisa ser vivida com consciência. E a consciência só floresce no silêncio. No final, toda a sabedoria se resume a isso. Quando você silencia por dentro, o mundo inteiro se torna mais claro. E quando o mundo se torna mais claro, viver deixa de ser um esforço e se torna um movimento natural, leve e cheio de significado. O silêncio é o começo, o meio e o fim. É a porta de entrada e a porta de saída. É o caminho e a chegada. É onde tudo começa e onde tudo finalmente encontra paz. Que este silêncio te acompanhe, que ele te proteja, que ele te fortaleça e que ele te guie para uma vida plena, simples e verdadeira. Porque somente no silêncio você descobre que sempre foi livre.